Capítulo 1999 Harmonia da Dissonância, Parte 1. A diferença entre um simples artefato e uma obra-prima estava na habilidade do mestre de forja de infundir sua criação com um núcleo de poder, um sistema circulatório de mana e vários conjuntos de runas externas. Juntos, eles concederam a um objeto inanimado a capacidade dos seres vivos de produzir e controlar vários tipos de feitiços ao mesmo tempo. A principal questão para alcançar tal resultado surgiu do sistema circulatório de mana que foi criado pelo enxerto de cristais de mana no recipiente do encantamento. Além de usar apenas materiais purificados e escolher cuidadosamente onde colocar os cristais, o mestre de forja não tinha controle sobre a forma que o sistema assumiria. Seriam necessárias inúmeras tentativas para um mago encontrar uma maneira de criar o espaço que um núcleo de poder exigia no centro do artefato, ao mesmo tempo que não prejudicava o posicionamento estrito que as runas exigiam para atingir seu efeito máximo. A raiz da terra resolveu todos esses problemas. O que o tornou um ingrediente inestimável foi sua capacidade de criar um sistema circulatório de mana dentro de qualquer tipo de material antes da aplicação dos cristais de mana. Dessa forma, um mestre de forja poderia moldar o sistema circulatório de mana como bem entendesse, não importando quantos cristais de mana ou conjuntos de runas empregassem. Faluel está certo. Não importa quantas vezes eu faça isso, nunca entendi por que não consigo criar um sistema circulatório de mana apenas com minha mana Lip pensou. Em teoria, o metal é apenas terra que foi purificada e reorganizada, mas assim como a magia da terra não tem efeito sobre os metais, a mana também não pode afetá-los por si só. Talvez seja porque, ao contrário da terra, a posição das moléculas dos metais é fixa. As suas ligações não podem ser alteradas sem destruir toda a estrutura. Solos ponderou. Talvez a raiz da terra seja uma planta semelhante a um metal que nos fornece o que precisamos para reorganizar a posição dos átomos, mantendo-os estáveis. O processo foi longo e tedioso. Lich Solos tinha que ter certeza de que, como um sistema circulatório sanguíneo, o mana alcançaria todos os cantos de seus golems. Uma construção não tinha nervos ou músculos, necessitando de mana para se mover. Uma área isolada do sistema circulatório de mana não teria flexibilidade, reduzindo bastante a mobilidade de um golem e sua eficácia em combate. Ao mesmo tempo, porém, Lich Solos também tiveram que ter cuidado para não deixar espaços vazios suficientes onde colocariam os conjuntos de runas. Se a energia do sistema e a das runas se sobrepusessem, elas entrariam em conflito até que qualquer uma delas fosse deformada e sua respectiva eficiência prejudicada. Depois que Lich Solos terminaram, Faluel estudou os golems com sua técnica de respiração, fluxo de vida. Ela percebeu como eles usaram os restos do sistema de circulação sanguínea das criaturas como andaime, fazendo a mana seguir os caminhos naturais das veias e artérias. Bom trabalho! Por que não há capilares? Ela perguntou. Esse é o dever das runas. Solos explicou. Uma vez aplicados na superfície, eles espalharão sua energia até chegarem ao sistema circulatório de mana. Dessa forma, podemos usar um link mental para enviar conjuntos complexos de instruções e até mesmo recarregar os golems, se necessário. Brilhante. A Hydra assentiu e saiu da sala. Eu morreria de inveja se você pudesse fazer isso à vontade. Kila suspirou. É uma pena que você só tenha uma raiz terrestre. Não importa quantas tentativas sejam necessárias, devemos ter certeza de que esses dois cachorrinhos estão perfeitos. Obrigado, meninas. Lit deu-lhe sinal de positivo e os transportou para a oficina, onde começaram a praticar sua respectiva sessão do núcleo de poder de. Somente quando ficaram sozinhos Lich Solos aplicaram o cristal elementar primeiro e as runas depois. Um cristal preto, um azul e um vermelho substituíram os olhos malignos de Balor, enquanto cristais brancos simples foram incorporados nas costas do Vagrash. Lit não tinha ideia de quais afinidades elementares a criatura tivera em vida, nem se seu cadáver ainda as mantinha. Para não desperdiçar materiais preciosos, ele usou apenas um cristal preto e um vermelho. Como os golems deveriam usar minhas habilidades de linhagem e essas são minhas próprias afinidades elementares, até mesmo o raptor deveria ser capaz de usar pelo menos o elemento fogo e escuridão. Lip pensou.
Os cristais conectaram-se ao sistema circulatório de mana que criaram com a raiz, usando a vasta quantidade de energia mundial que estava constantemente armazenada dentro deles para fortalecer ainda mais o sistema. Isso é incrível! A boca de Solo se abriu de surpresa. Entre o fluxo natural de energia do adamante purificado, o sistema circulatório e os cristais, os golems já desenvolveram uma aura semelhante à de um ser vivo de núcleo violeta. Isso é um pé no saco, Lith resmungou. Ainda não aplicamos as runas e o fluxo de mana já é tão forte. Mas o núcleo de poder encontrará mais resistência do que podemos suportar. Eu concordaria com você se fôssemos apenas nós dois solos, respondeu. Mas desta vez temos muita ajuda e até uma arma secreta, só espero que você esteja certo. Lee teceu várias cordas de runas enquanto o solo só podia observar e esperar. Se eu fosse mais forte, seria capaz de ajudá-lo, ela suspirou interiormente. Ela se lembrava das sequências de runas e seus respectivos padrões nos mínimos detalhes, mas isso não importava diante de suas runas azuis. O poder que ela poderia imbuir era limitado por seu núcleo enfraquecido. Lith recebeu o mesmo impulso da torre e seu núcleo era violeta, separando-os em mundos. Zangada consigo mesma, Solos verificou pela enésima vez se não haviam esquecido nada. Os golems seriam a peça mais complexa que já haviam criado e exigiriam um número enorme de runas para serem capazes de suportar o núcleo de poder que criaram. O primeiro conjunto de runas místicas também foi o mais importante porque carregava a assinatura energética de Lith. Isso reduziria a rejeição que seu mana experimentaria ao infundir o núcleo de poder e converter a energia mundial em mana de Lith. Dessa forma, os golems ficariam imunes aos feitiços de Lith e vice-versa. Ele despejou tanta energia nas runas que Lith precisou usar o revigoramento antes de passar para o segundo conjunto, mas o resultado valeu o esforço. No espaço de alguns segundos, o mana das runas e a energia mundial liberada pelo adamante e pelos cristais se fundiram lentamente até que não pudessem mais ser distinguidos. Os 10 conjuntos de runas seguintes exigiram muito menos foco e energia, mas Lith teve que usar o revigoramento mais 10 vezes para gravá-los. O segundo conjunto amplificava a força do núcleo de poder, enquanto o terceiro dispersava o excesso de energia durante uma luta total. Juntos, eles permitiriam ao adamante canalizar melhor a energia que os encantamentos liberariam e reduziriam o estresse que um núcleo de poder reforçado experimentaria. Mesmo com o sistema circulatório de mana, manter muitos feitiços poderosos enfraqueceria um metal com o tempo e faria com que a construção sofresse sobrecarga de mana. O quarto conjunto de runas permitiria aos golems extrair mais energia mundial do que o normal para alimentar suas habilidades. Capítulo 2000 Harmonia da Dissonância, Parte 2. Ao contrário dos objetos encantados comuns, os golems precisavam se movimentar, seguir ordens e escolher os melhores feitiços para usar de acordo com as instruções que recebiam. Abastecer até mesmo uma inteligência artificial limitada exigia uma enorme quantidade de energia que nenhum número de cristais poderia fornecer durante uma luta. Golems perderiam energia enquanto lutavam e precisariam de muito tempo para recarregar, a menos que recebessem uma fonte de energia como uma matriz. O quarto conjunto de runas prolongou sua autonomia em batalha e reduziu o tempo necessário para reabastecer suas reservas de mana. O quinto e o sexto conjunto absorveriam respectivamente parte da energia cinética e mágica que atingiria os golems durante uma luta, transformando-os em um campo de energia protetor. O sétimo e o oitavo conjuntos tinham propriedades semelhantes, mas funções diferentes. O primeiro carregaria as ordens telepáticas de Lith e Solos de uma forma que os golems pudessem entender, enquanto o último substituía o sistema nervoso. Embora o cristal espiritual funcionasse como um cérebro, ele ainda precisava de uma maneira de operar o corpo que lhe foi dado. Ter a astúcia estratégica e a experiência de Lith seria inútil se o adamante não tivesse as habilidades físicas para colocá-las em prática. O propósito dos 8 conjuntos de runas era garantir que o corpo adamante e o núcleo de poder respondessem aos comandos do cristal espiritual com a velocidade do pensamento. Se feito corretamente, os golems teriam uma habilidade mágica e física incomparável.
Nem mesmo um desperto de núcleo violeta seria capaz de igualar a eficiência de uma criatura sem necessidade de tecer feitiços e a durabilidade do adamante purificado. Os únicos pontos fracos dos golems regulares eram sua curta autonomia e o fato de seguirem cegamente as ordens. Não importa quão complexo seja seu núcleo de poder e quão detalhada seja uma ordem, a falta de criatividade de um construtor a tornava previsível, enquanto sua incapacidade de se adaptar ao oponente limitava sua capacidade de luta quando o efeito surpresa era perdido. Transformar o cristal espiritual em um cristal de memória resolveu esses problemas. Ao considerar os golems parte da mente de Lilith, o cristal tornaria seus padrões de ataque imprevisíveis. O nono conjunto encobriria tanto o núcleo de poder quanto as formações rúnicas, tornando impossível para qualquer mestre de forja regular estudá-los. Qualquer bom mago sabia que precisava proteger seus segredos antes de vender suas peças. No caso de um golem, as coisas eram ainda piores. Se durante uma batalha eles ficassem sem energia, nada impediria um inimigo de capturá-los e estudá-los na segurança de seu laboratório. Claro, os golems não poderiam ser armazenados dentro de um item dimensional, nem perderiam sua marca, mas ainda assim seria uma grande perda para Lilith. Foi a razão pela qual o 10º e último conjunto de runas não só funcionou como um feitiço de rastreamento, mas também forneceu constantemente a torre e as coordenadas dimensionais dos golems em tempo real. Eu gostaria de poder usar algum tipo de mecanismo de autodestruição, Lilith ponderou. Pena que isso também me custaria a raiz da terra e todos os materiais. Pelo menos assim eu sempre tenho a chance de recuperar os golems e mesmo que eles sejam roubados, eles ainda podem recarregar com o tempo. Assim que Lilith terminou de tecer a runa final, toda a superfície dos golems foi coberta por glifos violetas brilhantes que ainda precisavam se fundir com a estrutura metálica apenas alguns milímetros abaixo deles. Antes de terminar o procedimento e torná-lo irreversível, Solos usou o sentido de mana da torre junto com os olhos de Menadion para estudar a interação entre as runas e o sistema circulatório de mana. Ela e Lilith encontraram a posição teórica perfeita para os 10 conjuntos, mas não havia como saber se não haviam levado algo em consideração. Manter tantas cordas ativas ao mesmo tempo, sem deixá-las penetrar no adamante, era uma tarefa gigantesca, mas Lilith resistiu em silêncio. Solos demorou, deixando os olhos completarem sua análise e depois comparando-a com suas próprias leituras. Droga, não consideramos a pressão de mana exercida pelos cristais. Mesmo com a raiz da terra canalizando seu poder, eles ainda criam pequenos campos de distorção para as runas próximas que comprometem. Guarde a palestra para mais tarde. Lita interrompeu. É aproveitável. Sim, mas nós, apenas faça. Ele respirou fundo para reabastecer sua energia cada vez menor com aperto demoníaco. Solos reorganizou as runas mais próximas dos cristais antes de passar para as outras. Seus dedos ágeis reorganizaram 10 runas de cada vez, fazendo apenas uma breve pausa entre os movimentos para verificar se a harmonia do fluxo de energia não havia realmente piorado. Quando terminou, Lilith havia usado aperto demoníaco mais uma vez. Feito. Desculpe pela espera. Solos disse. Lilith respondeu com um suspiro quando finalmente conseguiu liberar as duas enormes formações de energia. Os complexos padrões rúnicos brilharam com o brilho de uma pequena estrela por um curto período antes de desaparecerem sob a superfície do metal. Da próxima vez, menos conversa e mais ação. O estalar de dedos levou os dois para a oficina onde o resto do grupo praticava em 2 réplicas dos golems. Lilith se sentiu cansado, mas graças ao seu vínculo com a torre, ele estava rapidamente recuperando as forças. Os outros, em vez disso, tiveram resultados muito piores. Além de Faluel, eles estavam cobertos de suor e amaldiçoando quem havia gerado adamante ou ofegantes para recuperar o fôlego. O que está errado? Lilith perguntou. Acho que você calculou mal. A Hidra ofereceu-lhe uma esfera de energia brilhante para estudar. Você deveria ter dado a eles uma seção de núcleo de poder adequada não apenas ao seu núcleo de mana, mas também à sua habilidade. Isso é exatamente o que eu fiz. Solos respondeu.
Eu atribuí a cada um de vocês apenas o que vocês deveriam ser capazes de lidar. Eu até deixei para eles algum espaço de manobra. Então ou você superestima as pessoas ou elas exageraram seu talento ao trocar pontos de forja com você. Failwell encolheu os ombros. Lit verificou o núcleo parcial, descobrindo que a Hydra seguiu suas instruções à risca e até melhorou o resultado final. As runas que formavam a esfera de energia estavam densamente compactadas e os espaços vazios deixados para os outros preencherem não a desestabilizaram nem um pouco. Não exagerei em nada. Kila disse entre respirações pesadas. Solos me atribuiu um núcleo parcial que eu posso criar. O que ela não levou em consideração é que nunca trabalhei com algo dessa complexidade. Manter tanta energia estável por um tempo drena muito da minha energia, especialmente depois que ela é amplificada pelo adamante. Posso ter exagerado um pouco. Talvez, uma náusea cortou o protetor logo antes de ele vomitar de cansaço. Não sei qual é o meu problema, só sei que isso é demais para mim. Fria deixou cair sua fúria no chão antes de levantar as mãos em sinal de rendição. Assim que o processo de amplificação começa, preciso de tudo para não fazer o núcleo parcial estourar. Mesmo. Gloria encostou as costas na parede. Nem todo mundo aqui tem as mãos de Menadion. Gente, vocês não precisam deixar a amplificação começar. Solos revisou suas anotações na Soluspedia e as confrontou com as da biblioteca. Por que não? Tista disse, sua voz reduzida a um sussurro. Continua no próximo vídeo.